Bom, pessoal, sou o professor Moassab, né, da disciplina de português aqui do curso Triale. Eu fiquei incumbido este ano, né, de 2023, de ministrar a parte aí de gramática e mexer um pouco aí também, junto com outro professor, o professor Lenine, na parte de interpretação de texto, ok? Então, nós vamos resolver agora a parte de interpretação de texto e de gramática da prova da SpaceX de 2023, né? Uma prova que a gente considerou um pouco complicada, um pouco complexa, né? Que seguiu muito o modelo do ano anterior, até questões praticamente idênticas, né? Só mudando ali os dados, mas a questão idêntica do ano passado, igualzinho, até vou comentar quando nós chegarmos nela lá, né? Já fica a deixa para você, né? Eu sei que você vai usar essa solução aqui de prova para se preparar, então mais uma coisa importante para você é você pegar esta prova aqui e entender bem a construção de cada questão, os assuntos de cada questão, porque eles estão repetindo, né? Todo ano aí, questões muito semelhantes, né? Bom, mas sem mais delongas, os demais comentários eu vou fazendo junto com as questões, ok? Bom, vamos lá. Considerando aí o texto, Homem no Mar, você já leu, né? Você tem que ler, né? Fica aquela orientação, lê o texto 2 vezes, ok? Você, para resolver as questões, você precisa voltar ao texto, né? E outra coisa que a gente diz é que, costuma dizer aqui no curso, é que vale o que está escrito. Então, interpretação de texto, 3 dicas para você, né? Leia 2 vezes, a primeira leitura rápida, só para você saber do que se trata, a segunda leitura interpretativa, né? Aí você vai no detalhe, linkando as ideias, né? Quando você for resolver as questões, você volte ao texto sem preguiça, tem que voltar ao texto, isso vai ficar claro também à medida que a gente for resolvendo as questões, né? E por fim, vale o que está escrito. Está no texto, é verdade. Não está no texto, não é verdade, né? Bom, então dito isso, vamos partir aí então para as questões da prova, né? E as de interpretação de texto, ok? Bom, vamos iniciar por essa aí. Em determinado momento, o narrador afirma: agora não sou mais responsável por ele. Cumpri meu dever. E ele cumpriu o seu. De acordo com o texto, pode-se afirmar que o dever cumprido foi. Qual é, né? Qual é o dever que o narrador cumpriu, ok? Então vamos lá. Conseguir a ideia para escrever uma crônica para o jornal? Gente, isso é aquilo que a gente fala, né? Não está no texto, não é verdade. Isso não está no texto, ok? Em momento nenhum foi dito que ele iria escrever para algum jornal, né? Então aqui a gente já pode cortar, tá? Exercer a solidariedade em relação ao homem que nadava com dificuldade. Não, voltando no texto, você vai ver que ele nadava com braçadas fortes, com energia, né? Vitalidade, ele sabe, com calma, né? Então, muito pelo contrário, ele sabia bem, né? O nadador sabia bem o que ele estava fazendo lá, ok? Vamos cortar aqui a B também. Não perder de vista o nadador depois que ele passou por trás das águas. Retornando ao texto, você vai ver que ele passou por trás das árvores, né? E aí ele retomou a visada lá sobre o nadador, né? Mas essa não é a missão dele, ok? Tá? Ele não perdeu de vista? Não perdeu. Mas esse é o dever dele, do narrador? Não, justamente porque ele ainda conseguia ver o nadador, né? Ok? Vamos lá, letra D. Testemunhar que o homem nadou sempre com firmeza e correção.
o objetivo dele não era testemunhar. Qual era o objetivo dele? Interpretando lá o texto. O que aconteceu? A praia vazia, né? Ninguém estava vendo o nadador, só ele, né? Então ele se sentiu responsável pelo nadador. Por exemplo, se o nadador passasse mal ou começasse a se afogar, o narrador teria responsabilidade de prestar algum tipo de socorro. Então, isso é que se passou na cabeça do narrador. Ele tinha, enquanto ele enxergava o nadador, ele estava responsável pelo nadador, né? Porque a praia vazia, só ele vendo o nadador sozinho, nadando sozinho, sem ninguém acompanhando. Então, ele seria a única pessoa que poderia prestar algum tipo de socorro, acionar algum socorro para resgatar o nadador para o caso ele passar mal, né? Então, qual era o dever dele? Enquanto ele pudesse enxergar o nadador, ele seria o responsável, né, por acionar algum tipo de socorro ali, prestar algum socorro ao nadador, né? Então, voltando à nossa letra D, testemunhar que o homem nadou sempre com firmeza e correção. O objetivo não era testemunhar. Ele queria que ele continuasse nadando firme, né? Ou seja, que ele continuasse bem enquanto estivesse passando sobre o seu olhar, né? Então, é uma verdade? Sim, é uma verdade, né? Ele torcia para isso, para que o homem, o nadador, continuasse na mesma batida, ou seja, continuasse nadando muito bem, né? Mas o objetivo dele, a missão dele era testemunhar isso? Não, era acompanhar, né? Acompanhar o nadador para prover de alguma forma aí alguma segurança para o nadador, né? Então a letra E, acompanhar o nadador até que ele atingisse o telhado vermelho? Sim, né? Esse é o dever dele, né? Vamos voltar lá no texto, é o que eu falei para você, sempre volte ao texto, né? Se a gente voltar lá no texto, no quarto parágrafo, olha lá, ó, que ele atinja o telhado vermelho. É o momento em que ele vai perder de vez o nadador de vista, né? A partir do telhado vermelho ele não vai conseguir mais enxergar o nadador, né? Então, ó, que ele atinja o telhado vermelho. E então eu poderei sair da varanda tranquilo, né? Ok? Então era isso que era o dever dele. Ficar na varanda, acompanhando o nadador enquanto fosse possível ele ter avisada sobre o nadador, né? Até que a partir dali ele não está enxergando, então o nadador não é mais responsabilidade dele, né? Então, olha lá, agora não sou mais responsável por ele. Ou seja, quando ele atinge o telhado vermelho e some das vistas do narrador, então ele cumpriu o dever. Qual era o dever dele? Acompanhar o nadador e ter a certeza de que ele não passou mal, né? Continuou nadando bem e não precisou de socorro, né? É isso aí. Então, voltando ao texto, fica claro aqui, né? Ó, olha lá. Que ele atinja o telhado vermelho e eu, então, poderei sair da varanda tranquilo. Este era o dever, tá? Então, nós voltando lá para a questão, nós vamos de letra E, né? Acompanhar o nadador até que ele atingisse o telhado vermelho, ou seja, até que ele não conseguisse mais acompanhar, ver o nadador, ok? Vamos para a próxima.